Este programa é livre para todos os públicos. Horas 2 minutos. Bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, iniciando o nosso programa nessa quinta-feira, 7 de novembro de 2019. Temperatura em Rio Grande passa um pouquinho dos 20 graus e a sensação térmica chegando aos 19. Umidade relativa do ar, 83% é a informação atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande nessa manhã de quinta. Bom dia, Rafa. Muito bom dia a todas e todos que estão conosco aí no programa hoje, nos assistindo pela FURG TV e pela FURG FM. Isso Vamos lá. Mesmo. Começando mais um paralelo e daqui a pouquinho a gente reposiciona as câmeras para a pauta do dia. E quem nos ouve pela rádio não vai ter o privilégio de ver, né, estamos enxergar parte da pauta de hoje. É verdade. Né, que nós vamos conversar aqui daqui a pouquinho com os meninos, fazendo um grande suspense. Mas só pedir uns minutinhos iniciais para os guris. Mas vou dar um spoiler rápido, que eu acho que nós vamos colocar o Sherman Souza ali com uma maçã na cabeça no fundo do estúdio para a pauta de hoje. Olha, essa Rose está te ouvindo, ela chega aqui em 5 minutos. Tia Rose, fica tranquila. Tia Rose não vai curtir essa ideia. Fica tranquila que o pessoal aqui é profissional. Isso, é profissional, fica tranquilo. Tá bonito isso, né? Não, tia Rose, fica tranquilo que não vai acontecer nada com o Chimuquinha, tá? Olha aqui. Rafa, vamos fazer alguns informes e agendas rapidamente? Uhum. Eu tenho um aqui para fazer. Está aberto aqui o processo de avaliação de professores, tá? Na universidade. O processo de avaliação docente pelo discente já iniciou na FURG. A iniciativa tem o objetivo de avaliar e fornecer subsídios para os professores para formular seus planejamentos aí do próximo ano e conta com a participação dos estudantes, sejam de graduação, pós-graduação ou residência. A avaliação permite ao estudante refletir, então, sobre o processo de ensino e aprendizagem, avaliando a atuação pedagógica no decorrer das disciplinas. Para participar, basta acessar os sistemas FURG, tu entra lá no teu sistema, né, com a tua matrícula, no menu vertical à esquerda, a opção de avaliação dos docentes ali. Está disponível o formulário que tu vai usar para avaliar cada disciplina cursada no teu segundo semestre ou ainda para as disciplinas de oferta anual. O questionário é composto por 10 questões objetivas e tem um campo para sugestões e comentários, cujo preenchimento é opcional. Então, vamos participar, chamar as pessoas, estudantes da universidade que participem, que é bastante importante arrecadar esses dados para continuar produzindo uma universidade de qualidade nos próximos anos. Verdade, Rafinha. Falando em universidade, lembrei também que hoje finaliza o prazo para a entrega, né, para o pessoal protocolar, entregar a documentação dentro do edital para a seleção na especialização em sociologia. Tá? Então, hoje é o prazo limite, o protocolo funciona em 3 turnos, né? Funciona até o horário da noite, para quem não tem disponibilidade durante a manhã e tarde, mas está ali no edital, hoje é o prazo limite, então lembrando a quem está inscrito e segue participando aí do processo seletivo. Uhum. E vou trazer mais uma nota. Antes disso, deixa eu trazer um comentário, uma participação aqui, Rafa. A Magnólia, nossa queridona Magnólia, que integra e atualmente está na presidência do Condim, mandou aqui uma mensagem e ela disse que no programa anterior, o programa que encerrou agora, o programa Conexão, que quem toca essa pauta, essas edições diárias do Conexão é a Juliana e o Sherman. Ela mandou aqui um abração, dizendo que arrasou com a playlist, que o Rage encheu o coração dela de alegria. Olha. Coisa boa! Mandar um beijão para a Mag, que é super do rock and roll, curtindo aí o Rage Against, que o Sherman finalizou. Acho que foi a última música do Conexão, se não me engano. Tava rolando aí. Muito bom. O Rage Against e a Mag curtiu muito. Vou trazer, então, Rafa, a programação do Cine Dunas, que inicia hoje, né? Todas as quintas-feiras entra uma nova programação no Cine Dunas. E
Lembrando sempre que o Cine Dunas não exibe nas segundas-feiras e entra em cartaz a partir de hoje o filme Malévola, Dona do Mal. Classificação 10 anos e tem 2 possibilidades, tá, Rafa? Legendado, então, diariamente às 20h50, 10 para as 9 da noite. E também o dublado nos sábados e domingos às 4h30 e nas terças e quartas às 18h45, 6h45 da tarde. E segue em cartaz ainda o filme Coringa, legendado, classificação 16 anos, nas quintas, sextas, sábados e domingos, às 18h45. O filme Coringa, então. Essa é a programação que, a princípio, vai desta quinta-feira até a próxima quarta, no Cine Dunas, dependendo aí, do acesso e da procura, né, da população, da comunidade. Alguns filmes seguem ou não em cartaz na próxima semana. 11h08, Rafinha. Vou fazer só mais um informezinho rápido aqui. Até o dia 3 de dezembro estão abertas as inscrições para o processo seletivo de ocupação de vagas ociosas da Universidade Federal do Rio Grande, aqui da FURG. As vagas são destinadas a pessoas que já têm um diploma de curso superior e desejam fazer uma nova graduação, estudantes da FURG que queiram fazer transferência de curso, também estudantes de outras universidades que desejam estudar, né, na FURG, e ainda ex-estudantes da FURG desligados da instituição por um período de até 5 anos que queiram retomar seus estudos. O edital está disponibilizando 1.057 vagas distribuídas entre 39 cursos de graduação para ingresso no primeiro semestre do ano que vem, 2020. E as inscrições são feitas pelo site ali do processo, que é psvo.furg.br. O quadro de vagas e mais informações sobre as inscrições estão especificados no edital, que está disponível na página da universidade, como sempre, em www.furg.br. Entra em contato ali tanto com a página da universidade ou por e-mail em psvo@furg.br para tirar suas dúvidas e participar do processo. Muito bem, Rafa. 11h09, eu vou trazer também só mais uma notinha aqui. Está disponível no site da Prefeitura, para quem quiser acompanhar. E a manchete diz assim: inaugurado novo espaço do ambulatório de atendimento à saúde da população LGBTI em Rio Grande. Trazer, então, alguns trechos aqui. O atendimento ambulatorial para a população LGBTI em Rio Grande, com a disponibilização do tratamento de hormonioterapia, foi iniciado há cerca de 1 ano e funcionava dentro da Unidade Básica de Saúde da Santa Teresa. Na manhã desta quarta-feira, manhã de ontem, o ambulatório ganhou um novo espaço dentro do próprio prédio da Secretaria de Município da Saúde, que fica ali na Marechal Floriano Peixoto, número 5. Então, vai possibilitar a qualificação e ampliação dos serviços oferecidos pelo ambulatório. Com o novo local, o público vai ter, aliados ao tratamento médico de hormonioterapia, também acesso a serviços de psicologia, nutrição, assistência social e enfermagem, além de acompanhamentos nas formas de grupo. Uma equipe multiprofissional preparada e sensibilizada para atuar com as necessidades específicas dos e das pacientes também. E aí tem mais informações ali, tem a citação e a fala da coordenadora do Programa Municipal de Saúde LGBTI, Maria Regina, a Regininha, trazendo ali então o seu relato também e como foi esse processo. A gente traz aqui de modo mais breve, mais rápido, né, Rafa, para não ocupar muito o espaço do programa e da pauta de hoje, mas valia e era muito necessário trazer, então, mais essa conquista da comunidade LGBTI em Rio Grande. E é uma conquista de todos e todas, independente de utilizarmos ou não, necessitarmos ou não desse espaço, é uma conquista, sim, da comunidade, da população de Rio Grande. Com certeza. Rafinha, 11h11. Vamos chamar a musiquinha? Vamos chamar as câmeras, a música, pode ser? que a gente reposiciona as câmeras e começa a conversar com esses meninos aqui, para entender um pouco dessa pauta, que a gente ainda brincou com uma questão mais lúdica, e vamos entender também se tem essa questão mais lúdica, daqui a pouco uma questão mais mística também, não sei. Então, a gente está fazendo um grande suspense, mas em seguidinha da música a gente volta e conversa com os meninos aqui. O que a gente vai ouvir, Rafa? Vamos de Mata Virgem com Guilherme Cury. Maravilha. Cortado na raiz, partido da nação, mas ele vai voltar pra terra do samba,
ele vai voltar pra terra do samba. Pra lá de não morrer, sobreviver da arte, é tempo de voar no avião da sorte. Ele vai voltar pra terra do samba. Ele vai voltar pra terra do samba. Se cada luz brilhar, seu resplendor e Iemanjá, filha dileta de Oxalá. Se fosse no vazio, se o mar não fosse azul, seria verde mata virgem, seria matagal selvagem. Mas ele vai voltar na terra do samba. Ele vai voltar na terra do samba. Do sul, na imensidão, o mar também é pampa, pampa vira mar. Ele vai voltar à terra do samba. Ele vai voltar à terra do samba. Cada luz vai brilhar, seu resplendor e Iemanjá, filha dileta de Oxalá. Se cada luz vai brilhar, seu resplendor e Iemanjá. Vai voltar pra terra do samba. Ele vai voltar pra terra do samba. Onze horas 15 minutos, corri, cheguei a tempo. Uns segundinhos depois, né, Rafa? Foi. Não, tranquilo. Mas deu. Ouvimos até a última nota, né? Como bem diria Ivan Beck, tem que ouvir até a última nota do som. Né? O Wick talvez concorde com isso, com né? Com certeza. Vamos cortar o som. Né? E ouvimos Mata Virgem, a música de Luiz Mauro Viana e Guilherme Cury. Ouvimos aí com o Giga, o Guilherme Cury. Abrimos aí, então, as câmeras, reposicionamos, se apresentando, então, a mesa de hoje. Temos aqui dois convidados que vão falar hoje para a gente sobre... Estava eu perguntando para os guris como fala corretamente, eles dizendo que não tem muito essa definição. Pode ser arqueria, arquearia e por aí vai. Então, esse é o nosso tema de hoje, né? Vamos entender um pouco mais e talvez desmistificar,
né, a questão do uso do arco e flecha, entendendo como, sim, um esporte e pela apresentação que o Thiago que está aí à frente da comunicação da prefeitura apresentou com muito encantamento, assim, achei muito bacana a forma que o Thiago me apresentou a pauta, e ele disse não só como um esporte, mas como uma forma de autoconhecimento, né? E isso nos chamou bastante atenção, então eu queria dar boas-vindas para os meninos aqui, tá? Agradecida aí pela pauta e pela presença de vocês. Obrigado. E que, por favor, comecem a apresentar, assim, de onde surgiu, né, para vocês. Pelo que o Alex estava falando, teve contato através... teve o interesse e, em seguida, teve aí o contato com o IC numa pesquisa sobre a questão do arco e flecha, foi isso? Sim, Deca. O arco, ele foi apresentado para mim como uma ligação com uma ancestralidade, e aí, procurando, né, como praticar isso, procurava comprar um arco. Aí eu encontrei o IC, né, nas redes sociais, ofertando um treino aqui em Rio Grande, com instrução, com espaço super legal para prática. E inicialmente foi uma atividade que me parecia um esporte, né, e depois eu vi que transpôs essa característica do esporte e se tornou muito mais algo próximo daquilo que eu já fazia como meditação, até porque o IC, ele era instrutor do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, né? E lá ele conseguiu casar bem, né, a prática de um esporte ancestral com a prática de meditação zen, e isso deu um significado para essa atividade, né, para bem além daquilo que eu estava esperando. Então foi uma grata surpresa. Bacana, que encontro bonito. Foi muito legal. E para ti surgiu como isso? E que até desculpa não te pedir antes, de puder aproximar um pouquinho mais para a gente te ouvir melhor. Com certeza. Então, eu já estudava essa questão do arco e flecha. Eu comecei a estudar, na verdade, há uns 2 anos para cá, assim, pesquisando, lendo e tal. Mas eu já tinha interesse por isso talvez desde criança eu via isso e tal, mas não é é uma coisa que tu olha, mas te brilha o olho, sabe? Uhum. E, enfim, não fui atrás. E aí, ultimamente, eu tenho me perguntado muito, e voltado para mim mesmo, para os meus interesses, assim, o que eu gosto, o que o IC gosta, sabe? O que ele gosta de fazer. E aí eu me deparei com muitas coisas que eu gostava, que eu tinha uma tendência muito forte, assim, a querer experienciar e tal, e não botava em prática. Eu pensei, não, o arco e flecha, a arqueria é uma coisa que me liga, é uma coisa espiritual, parece, sabe? É visceral, assim, muito profunda. E eu não sabia explicar. Para mim era só atirar com arco e flecha, assim. Uhum. Tá, comprei um arco e eu pensei, mas seria muito legal se eu conseguisse puxar um pouco de gente para ver se tem mais gente interessada nisso. Pra dividir isso comigo. Exato. E aí eu comecei a praticar e eu coloquei um anúncio nas redes sociais falando que eu poderia dar um curso uma instrução muito básica, oferecer um lugar para prática, né, de arco e flecha, e apareceu o Alex. E a gente começou a conversar e desenvolver essa prática juntos, né? E eu moro num lugar aqui no Senandes que tem um campo muito amplo, então é bem tranquilo de praticar. E a gente começou a praticar, e nessa coisa de atirar com arco e flecha, surgiu um ponto que eu não esperava, assim, que era, na verdade, o que eu já talvez não pensava no nível intelectual, mas no nível bem maior eu sentia que tinha alguma coisa que eu não conseguia ver, sabe? Quando tu sabe que tem alguma coisa, mas tu não vê, Uhum. E aí tu vai tateando no escuro para chegar naquilo, né? E aí foi quando eu tive uma experiência que, antes de atirar uma flecha, eu tava aqui, porque tem toda uma mecânica, né, para te atirar, coisa mais física, assim. Mas antes de eu atirar, eu tentei esquecer de quem eu sou, de quem eu imagino que eu sou, né, de todas as construções mentais, do passado, futuro e tudo, limpei o pensamento, e surgiu um campo de consciência em que eu percebi que eu tive a certeza que eu ia acertar. Então não era que eu tive a certeza que eu ia acertar no centro do alvo.
E eu não sei explicar de onde veio essa certeza. Era como se eu tivesse limpo, livre e conectado com tudo. É como se fosse tudo fosse acontecimento de uma coisa só. Entendi. E então atirar a flecha seria só o fluxo do vento, das árvores, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não era uma coisa que estava desintegrada disso. E eu atirei, eu acertei. E acertou? Sim. Então, eu percebi que não era questão de tu acertar no centro do alvo. Isso é só um reflexo dessa conexão com o interior, entendeu? Total. E então a meditação, ela traz isso. E a arqueria vem nesse sentido um pouco, né, Alex? Dessa coisa da meditação um pouco mais ativa, como se fosse um Tai Chi Chuan, né? Que bacana, então, se a gente não consegue claro. sentar, talvez sentar, essa coisa da prática de sentado, para controlar e estabilizar um pouco mais esse barulho mental que a gente tem e com o qual a gente se acostuma, né? Talvez a arqueria seja um meio para a gente chegar nisso, né? Claro. Porque quando tu trouxe, né, o passo a passo, digamos assim, né, do limpar os pensamentos do passado, do futuro, daí eu comecei a ouvir como se tu estivesse descrevendo, sim, uma proposta de uma prática meditativa, né? Efetivamente. Sim. Que bacana. Nós falamos que tem um alvo interno, né? Que esse alvo interno tu tem que atingir ele alguns instantes antes de acertar, né, o alvo externo. Então a prática da arqueria ela visa dar constância para esse estado de assertividade. E quando nós estávamos treinando, no início, eu juntei um feixe de flechas, né, de várias flechas, e larguei na frente do Ike. E aí ele olhou assim, eu não vou precisar de todas essas, né? Porque o tiro dele era muito mais pausado, porque ele ficava muito mais tempo esperando esse estado de assertividade para disparar a flecha do que lançando diversas flechas de maneira aleatória para, no acaso, acertar uma no alvo. E esse processo de conhecer essa assertividade, de que não existe um movimento desperdiçado na arqueria, ele reflete para uma série de outras situações da vida que eu vejo, né, na minha situação prática, né, como a facilidade de tomada de decisões. A arqueria, diferente da arqueria moderna, que utiliza uma série de polias e isso anula a tensão da flecha, da corda sobre os dedos, esse arco aqui ele carrega uma tensão de mais ou menos uns 15 quilos, né, em 3 dedos. Então é uma tensão pesada e então não é algo que tu vai fazer de maneira a desperdiçar, né? Tu vai fazer com precisão, né, e com a certeza de que tu não vai sofrer aquela tensão de forma desnecessária. E o arco de polia, o arco moderno, ele anula essa tensão. Então, ele te tolhe um pouco dessa prática da arqueria mais tradicional. E é por isso que nós usamos esses arcos longos, Então, se tu quiser levantar ele, e a câmera que está do teu lado pega contigo também, e a da frente pega. E aí, falando no arco, estava explicando que tu confecciona. Isso, esse arco aqui foi o primeiro arco que eu fiz. Que bacana. Também veio como uma situação da dificuldade do esporte, porque como é um esporte pouco difundido no Brasil, são poucas pessoas que constroem arcos, né? Então nem tem seria carpinteiro, mas lá fora se chamam de os bowers, né? Acho que quiser mostrar o tamanho dele. Ele é um arco aqui que eu fiz é maior que eu, pessoal. Eu fiz ele na minha altura. Geralmente o pessoal faz na altura. Na altura de quem for atirar. Isso. Tá, que bom. Na altura. O Sherman, desculpa te interromper, mas o Sherman brincava aqui antes de sair do estúdio que ele não poderia andar com um arco desses nas costas, que, né, daria problema, assim. E eu digo a mesma coisa, porque, né, nós temos uma altura um pouquinho abaixo, né, da altura do Alex, por isso que o arco Não, mas o arco é personal, tu pode fazer então o que quiser, eu posso... Tô gostando dessa ideia. Não. Ele é feito pro tamanho da pessoa. No caso meu, assim, eu botei do meu lado e fiquei... Porque o Alex está construindo, né? Então, os arcos ele está fabricando do zero, assim, tem uma baita experiência nisso já. E aí, o segundo arco que ele fez, ele me presenteou. E foi presente na minha vida, porque quando eu comecei com a arqueria, eu queria um arco longo, medievalzão, primitivão desses, né? Porque o meu impulso com a arqueria é
é me reconectar com toda a ancestralidade humana através do arco, porque o arco sempre esteve presente na história humana, né? Sim. E aí, se tu for pegar esses arcos cheios de roldana, cheio de mira e parará, que tem, né? É uma coisa moderna que inventaram. Isso parece que me tira um pouco desse contato com o ser pré-histórico que morava lá na caverna com o arco do lado, a fogueira, ia caçar e tal. Ou com o índio, sabe? Ou com esses povos primitivos e tal. E vem essas novidades adaptadas, que tem muito a ver com a questão do consumo, né? Tem. Vamos tornar atrativo para os tempos de hoje, mas às vezes a busca é ao contrário, né? A nossa busca, acho que é um pouco ao contrário e buscar essa reconexão, né? E essa coisa que o Alex falou, que eu acho muito interessante, que liga com a ideia de minimalismo, de tu não atirar o máximo de flechas que puder num tempo que tu tem ali, mas tu atirar uma flecha bem atirada, tem a ver com o minimalismo, porque o minimalismo é a ideia do minimalismo e do essencialismo. Tem um livro que se chama Essencialismo, que é muito bom. Ele fala dessa coisa da gente estar dispersando energias para 1000 lados diferentes e que a gente não vai longe. Mas se tu pegar esses 1000 lados e cortar e ver o que é essencial, o que é importante na tua vida, conectado com o teu propósito, tu vai para um lado e aí tu vai muito mais longe, sabe? Isso é muito legal. Foco, eu acho que tem... Exato, foco. E eu acho que tem uma frase que, se não me engano, é do Abraham Lincoln, que ele falou... Perguntaram para ele assim... O que tu faria se tu tivesse 6 horas para cortar uma árvore? Aí ele falou assim... Eu ficaria 5 horas afiando o machado e a última hora eu iria cortar. Em vez de ficar 6 horas tentando cortar, eu afiaria 5 horas o machado e a última hora cortaria. Então, a flecha, eu acho que é um pouco isso. É tu tentar essa conexão com o interno, não para acertar, mas... por conseguir essa conexão, que é uma liberdade absurda, né? Que a gente tem e que a gente não percebe que a gente tem. Bacana. Guris, olha aqui, 11h28. Vou pedir uma licença para vocês, para a gente chamar o intervalo, tá? Até para não interromper nenhuma fala agora, antes do segundo bloco. Aí a gente vai para o intervalo mais tranquilo, retorna e aí temos o segundo bloco inteiro para a gente entender um pouco mais disso e acho que essa questão que o Wick tocou agora e a gente conversava um pouco antes de entrar no ar, né, da ancestralidade, e aí perguntei para os meninos, né, se a questão da arqueria remonta ou remete à questão da ancestralidade indígena, e aí eles trouxeram que também, mas que a gente tem na nossa história uma presença, né, do arco e flecha de muito tempo, e acho que a gente pode também trazer isso, né, para daqui a pouco algumas pessoas que estão ouvindo ou assistindo que não têm muito esse contato, a gente pode, acho que, resgatar essa história, acho que é muito bacana. Pode ser? Com certeza. Então tá, vamos chamar o intervalinho, Rafa, 11h29, e a gente já volta.